Vamos partir agora para o próximo procedimento. Então nós estamos aqui com o caule de Bidens pilosa, né? Que é um dos materiais que a gente programou para trabalho. Nós vamos realizar cortes transversais nesse caule. Então vamos acertar a superfície do caule aí, né? Fazer então cortes bem finos para montagem de lâmina por seção transversal. O objetivo aí é a gente ter uma visão, né, da constituição da epiderme. Na sequência, nós também vamos realizar cortes paradérmicos, assim como foi feito na folha. A gente vai realizar cortes paradérmicos, né, são cortes bem superficiais aí no limite, né, do caule, né, com o ambiente externo. Veremos agora em seguida o resultado da preparação, né, em corte transversal do caule de Bidens. Notem aí a presença de uma epiderme bastante evidente, né? A seta está apontando para as células epidérmicas e agora para a cutícula, né? Só lembrando, a cutícula aí tem a mesma função da cutícula vista lá nas folhas. No nível de detalhamento menor, né, agora observando no objetivo de 4, a gente tem uma visão mais panorâmica da epiderme. Então as células epidérmicas, a cutícula sendo destacada. E logo em seguida podemos observar os tricomas na sequência. Em seguida estamos observando o resultado do corte paradérmico realizado no caule de Bidens. Podemos observar aí as células epidérmicas comuns, como também os estômatos. E isso, a presença desses estômatos aí, faz com que ocorra então uma certa semelhança entre a epiderme do caule e a epiderme da folha. Claro que a quantidade de estômatos presente no caule é bem menor do que na folha, em razão do caule não ser um órgão adaptado, né, ou extremamente adaptado ao processo fotossintético como ocorre na folha. A presença dessa epiderme aí, claro, de origem primária, faz com que esses anexos possam estar presentes. Então, além dos estômatos, podemos encontrar também, como foi verificado lá no corte transversal, a presença de tricomas. Agora nós estamos de posse da planta Tradescantia pálida, onde iremos realizar cortes paradérmicos tanto na epiderme adaxial, né, e como também cortes paradérmicos na epiderme abaxial. A gente quer, na verdade, fazer um comparativo, né, entre a constituição da epiderme de ambas as faces da folha. Estamos então diante agora da observação do corte paradérmico realizado em Tradescantia, né? Esse é o corte da epiderme adaxial, né, ou superior. Notamos aí a ausência, né, dos estômatos. Nós não temos estômatos nessa porção. Vamos agora cambiar para botar no objetivo de 10. Então a gente agora está observando aí com mais detalhe, né, as células epidérmicas comuns. Notem bem a ausência de espaços intercelulares. As paredes são finas, né, tipicamente celulósicas, né, são paredes primárias. O formato das células é um formato poliédrico, um pouco mais quadrada, né? Então essas células são as células comuns da epiderme. Notamos também que são células transparentes, né, pela ausência de plastídio. Então isso denota então uma certa regularidade do tecido, né, e realiza então essa função importante, que é a função de proteção. Na sequência, então, temos agora a observação do corte paradérmico da face
abaxial, a epiderme inferior. Notem aí a presença dos estômatos, né, que está ausente lá na epiderme adaxial. Vimos então que o formato das células epidérmicas comuns é muito semelhante, né? Aqui nós temos representando então a célula guarda do estômato e a célula subsidiária. Notem bem que são 4 células subsidiárias em contato com as células guardas. Nesse caso nós temos então a classificação desse estômato como estômato tetracítico. Tetra porque são 4 células. Na folha de boldo, o nosso procedimento vai ser o seguinte: nós vamos realizar corte transversal, né, e montar na lâmina o corte transversal. Então aqui não vai ser corte paradérmico, ok? Então o corte transversal a gente secciona a folha perpendicularmente ao seu maior comprimento, seu maior eixo, né? E nessa face aqui então eu vou realizar os cortes, ok? Então são cortes transversais aqui, colocar em água e montagem da lâmina. Na sequência temos então a observação do corte transversal realizado na folha de boldo. Observe os tricomas em ambas as faces da folha, né? Então nós temos aí tricomas de forma bastante profusa, né? Uma quantidade muito grande de tricomas que faz com que essa folha tenha então comportamento diferente. Vamos observar aí os tricomas tectores, né? Que se caracterizam por apresentar um ápice bem afilado, né? Esses tricomas se apresentam como tricomas pluricelulares, né? A gente consegue ver as divisões aí das células que constituem esses tricomas. Na sequência agora vamos então observar os tricomas glandulares e vamos comparar para ver a diferença entre o glandular e o tector. Então os glandulares são menores, de modo geral, apresentam o ápice contendo então uma glândula, são também tricomas do tipo pluricelulares, né? Mais de uma célula. E a gente observa que essas glândulas elas conseguem armazenar substâncias, né? E a gente vai entrar em um pouco mais de detalhe a respeito disso na sequência de demonstração que será feita logo agora em seguida. Se nós pegarmos então a folha de alamanda, né, a gente percebe, né, que a superfície dela, né, ela é desprovida de pelo, tanto na epiderme adaxial quanto na epiderme abaxial, diferentemente do boldo, onde a gente aqui facilmente, né, percebe uma superfície aveludada, né, dada então pela presença, né, dos tricomas. Tá? Então se eu pegar uma folha como essa aqui, ó, apertar, né, passar a mão assim de maneira um pouco mais pressionada e cheirar, eu não vou perceber nenhum odor. Enquanto que se eu pegar uma folha de boldo e fazer isso aqui, o próprio ar, né, fica carregado então de um cheiro, de um odor característico, né? E o que a gente está fazendo aqui é nada mais, nada menos do que apertando, né, as glândulas dos pelos glandulares e permitindo então a saída dessa substância química, desse óleo aromático, né, desse óleo essencial. Então a mão fica impregnada com esse cheiro, né, com esse odor característico, em razão da presença desses pelos, né, glandulares existentes na folha. Bem, aqui então a gente tem uma folha de gramínea, né, de um capim, tá, bastante conhecida aqui na região. Nós vamos fazer então corte paradérmico, né, e observar
A caracterização, está aqui o corte paradérmico, a gente vai então observar as características da epiderme da folha dessa forrageira, ok? Então, nós vamos montar essas lâminas em corte paradérmico e observar as características da epiderme dessa planta. Vamos analisar na sequência então o corte paradérmico realizado na folha de gramínea. Notem aí a diferença entre as células epidérmicas comuns e as células estomáticas. As células epidérmicas comuns têm formato alongado, tabular, com as paredes celulares bastante sinuosas, enquanto que as células estomáticas elas se dispõem alinhadas, enfileiradas, a gente vê duas células na sequência, então elas estão enfileiradas, que é comum em gramínea. Notamos também uma diferença muito grande em relação aos estômatos de plantas não gramíneas, já visto anteriormente. Agora, nesse esqueminha que a gente vai postar na sequência, dá para observar muito bem aí como é que é a diferença entre as plantas, as gramíneas e as não gramíneas, observando aí como base as células subsidiárias e também as células guarda. Nota que as células guarda têm um formato alteriforme, e ainda um espessamento de parede celular em ambos os lados. Só relembrando, em plantas não gramíneas, o espessamento da parede celular ocorre exclusivamente na região do ostíolo.